Minha próxima afirmação é que moralidade e propósito não podem ser encontrados dentro da ciência. E aí, Sr. Canadá? Estou indo muito bem. E você? Brian, acho interessante você dizer que moralidade e propósito não podem ser encontrados na ciência. Na verdade, dentro da ciência. Claro. Propósito, eu realmente concordo com você porque propósito é subjetivo, certo? A menos que você queira resumir que o propósito da vida é apenas procriar, certo? Certo. Tanto faz. A moralidade é algo que realmente vemos. Nós realmente temos exemplos de neandertais, indivíduos mais velhos encontrados em uma tribo, sem um braço, sem dentes, e ainda vivem de alguma forma nos seus 40, 50 anos, certo? Normalmente, você é um neandertal. Você não pode comer, não pode caçar, você morre, certo? Mas sabemos que os membros de sua tribo estavam cuidando de ele, certo? Então, sabemos que, em algum nível, cedo na nossa história evolutiva, nós realmente desenvolvemos o altruísmo. Temos exemplos de chimpanzés que, na verdade, têm uma compreensão básica de justiça, certo? Se você der a um chimpanzé 2 uvas e o colega dele ganhar 3, ele realmente fica agitado, certo? Mas se você der 3 uvas aos 2 chimpanzés, eles ficam bem. Temos exemplos de papagaios... Exceto pelos chimpanzés gananciosos. Exceto pelos Eles querem chimpanzés 4 gananciosos. uvas. Eles querem 4 uvas, você sabe, essas existem, certo? Mas temos exemplos semelhantes, onde fazemos testes com animais, certo? Então, a moralidade é intrínseca? Eu acho Então, antecede a ciência? Acho que, na verdade, uma maneira melhor de defini-lo seria que animais sociais como nós, certo? Requerem algum nível de moralidade ou... Em quê? Não estou Claro. discordando. Porque eles precisam disso. Porque é a única maneira de os grupos sociais realmente sobreviverem, Esse certo? é o meu ponto em relação à ciência. Muito obrigado. É isso. Exatamente o ponto que você acabou de fazer, é que a ciência deve existir dentro de uma estrutura moral que não é em si científica. Como isso não é científico? Bem, porque não é derivado do processo científico, como você acabou de Não é indicar. derivado de um processo científico. É o fato de que somos animais sociais e precisamos disso para existir como grupo, Eu certo? concordo. Você apontou para a moralidade dos neandertais, para a moralidade dos chimpanzés. Eles não derivaram isso da ciência? Eles não precisam. Não é assim Meu que isso ponto- funciona. A ciência explica isso. Não, a ciência não explica a moralidade. Não explica como os animais sociais precisariam ser altruístas? E está bem. Essa é uma pergunta complicada. Mas nós vemos isso, não é? Sim, mas explicar a evolução da moralidade e explicar a moralidade em si não são a mesma Certo. coisa. Então você está perguntando por que isso acontece? Sim, isso é mais preciso. Sim, mas há Somos mais animais do que isso. sociais. Claro. Tem... Por exemplo, somos animais morais que têm senso de futuro, certo? Isso nos torna Claro. únicos e isso estrutura nossa moralidade. Na verdade, há outros animais que podem prever o futuro ou eles preveem... Não, tigres. Na verdade, havia um tigre no zoológico de São Francisco que matou alguém e então crianças jogaram... Não. Elas... Não. Crianças jogaram coisas no tigre. O tigre, na verdade, planejou sua fuga e encontrou o garoto. Você está dizendo que os animais não conseguem pensar, certo? Não, mas eles podem. Conseguem ver o futuro. É isso que estou dizendo. Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. Obrigado, Bom cara. homem. Sim. Ei, Byron Peterson, como você está? Como Meu nome é você Luke. está? Prazer em conhecê-lo. Bom ver você, Luke. Então, sua afirmação de que moralidade e propósito só podem ser encontrados na ciência é um pouco frágil, porque eu acho que sua afirmação está realmente sendo enquadrada para ser que moralidade e propósito só podem ser encontrados na religião. É assim que você está meio que enquadrando isso? Eu diria que o domínio da religião é o domínio da moralidade e do propósito, sim, exatamente. E também que a ciência é estruturalmente projetada, pelo menos em parte tecnicamente, para eliminar tais considerações de seu escopo a priori, certo? É por isso que definimos ciência como isenta de valores. Mas isso tem que estar errado, porque os cientistas precisam priorizar a sua atenção em algo antes mesmo de poderem se engajar na observação. E essa ação de priorizar a atenção é um ato baseado em valores. E assim, nós como... Posso continuar? Há todos os tipos de coisas que precisamos assumir sobre a ciência antes que ela possa acontecer. Certo. Então, o que estou apontando especificamente aqui é sobre religião em particular, já que você mesmo é cristão, certo? Isso é... As pessoas debatem sobre isso. E eu geralmente não discuto isso publicamente. Certo, eu entendo isso. E eu, pessoalmente, sou um ex-criacionista da Terra Jovem, fundamentalmente. Então, eu tenho experiência nisso. Eu costumava gerenciar um canal no TikTok direcionado à apologética sobre a Bíblia, especificamente nesse aspecto com a moralidade, evolução e tal, e indo e voltando com isso. Então, na Bíblia fala-se muito sobre escravidão, certo? Ah, sim. Sim, então nisso ensina como cuidar de um escravo, em vez de dizer que a escravidão é errada, eu acho... Não, diz isso na história de Moisés. Diz que a escravidão é incorreta?
diz, E Moisés moral... conduz seu povo para longe da escravidão. Mas por que a Bíblia prescreve e diz às pessoas exatamente como cuidar de um escravo? Isso não é imoral? Não, você não diria que culturalmente evoluímos como espécie, como ele disse antes, sobre a empatia? Sim, eu diria que a razão pela qual evoluímos, por assim dizer, para longe da escravidão, foi porque o Ocidente foi fundado na moralidade judaico-cristã e na suposição de que cada pessoa foi feita à imagem de Deus e assim a própria escravidão tornou-se imoral. Isso foi estabelecido por cristãos protestantes no Reino Unido, que então convenceram o governo do Reino Unido por 200 anos a entrar em guerra contra a escravidão. E você não diria que isso é sobre a evolução cultural dos seres humanos em geral, em vez de apenas o cristianismo? Florescimento das ideias que estavam embutidas nos textos bíblicos ao longo de longos períodos de tempo. Sinto que isto é apenas humanos editando, com base na evolução cultural de... Apenas. Só... Sim, apenas humanos. Bem, Eles são, se sim. os humanos... Bem, com base na cultura e na história, certo? Eles nós fizeram isso com ignoramos. base na cultura e na história, mas a cultura e a história também têm seus alicerces. Então, Bem, sim, mas estamos falando sobre escravidão. Muitas pessoas a incentivaram com base em 3 horas e 50 minutos. baseado na Bíblia. Eles olhavam para ela e a justificavam nos Estados Unidos, no Sul Profundo. Justificavam a escravidão. Sim, mas o principal impulso do pensamento protestante em particular era rigorosamente contra a escravidão. E era o único movimento na história, sim, da raça humana que tinha uma anti-escravidão, que era impulsionado por humanos e sua compreensão. Essa é uma maneira de ver as coisas. É o mesmo com o sufrágio feminino. Quero dizer, das mulheres, no patriarcado foi impulsionado por humanos. Humanos também impulsionaram a escravidão. Sim, exatamente. Eles. Bem, então não há argumento aí. Se a escravidão e o anti-escravidão foram ambos impulsionados por humanos, o que sua afirmação de que foram impulsionados por humanos tem a ver com isso? Evolui em torno disso com base na cultura, dentro da sociedade em que vivem, certo? Então, dentro do sufrágio também é um tema muito semelhante na Bíblia. Existem denominações no cristianismo, como o movimento pentecostal, que apoiam as mulheres a serem pastoras, certo? O que eu acho que é uma ótima coisa a se fazer, mas a maioria gosta de desconsiderar. Onde você acha que surgiu a ideia de que os seres humanos eram suficientemente iguais para todos votarem e não serem escravos? Veio humanos, sim. Mas a ideia de escravidão também, assim como a ideia de Deus. Certo, mas então seu ponto. Tipo, você não está fazendo um argumento, você está apenas dizendo que todos os pensamentos vêm dos humanos. Sim, independentemente do pensamento. Não é guiado por um poder superior, é guiado pelas nossas experiências e ciência, que é o que é melhor para todos. É guiado pela consciência? Pode ser, certo. A consciência também é algo que evoluiu ao longo do tempo. E eu acho que isso é algo... Qual é o outro? Evolui. Dentro da moralidade e empatia, certo? Eu não entendo o ponto que você está fazendo. Meu ponto é que Deus influenciou a escravidão. As pessoas olhavam para a Bíblia e disse, isso é moral porque Deus disse assim como o sufrágio feminino, há muita, e assim como a homossexualidade. Todas as sociedades humanas eram proprietárias de escravos. Sim. Então, você não pode culpar isso na Bíblia. Se a humanidade... Decidiram bem, espere, aborde isso primeiro. O quê? Escravidão? As sociedades humanas tinham escravos, então você não pode culpar isso na Bíblia. Bem, pode-se dizer que isso a reforçou. Bem, não se você olhar a vasta varredura da história, porque foram os cristãos protestantes baseados em sua interpretação da Bíblia. Foi o protestante que evolui ao longo do tempo. Vamos parar por aí. Você foi votado para fora pela maioria. Tudo bem. Foi ótimo conversar com você, senhor. Você sabe disso. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu sou o caminho.